OneCoin, a história de uma fraude ou como é fácil ganhar dinheiro com novidade. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Bitcoins e as criptomoedas são uma das mais geniais invenções tecnológicas da nossa era. Através do uso de criptografia, distribuição de informações, permite criar escassez digital. Criar escassez, limite de quantidade, pode parecer besteira, mas isso é muito difícil na internet. Qualquer recurso digital, filme, livro, programa, podem ser copiados infinitas vezes sem que exista qualquer diminuição da coisa original que foi copiada. Mas para ter uma moeda você precisa ter escassez, porque senão cada um sairia copiando essa moeda quantas vezes quisesse. Precisa ter algo que não pode ser copiado. Melhor, essa escassez do Bitcoin é criada sem ninguém ser responsável por ela. Porque se uma pessoa ou entidade é responsável pela escassez, por exemplo, como o governo faz com o real ou dólar, essa entidade sempre pode emitir mais moeda e depreciar o valor da mesma a hora que achar melhor. De novo, no final das contas, não há escassez de real, o governo pode imprimir mais notas sempre que tiver vontade, mas não o Bitcoin. Ninguém consegue, nem o desenvolvedor consegue mais criar Bitcoins. Essa escassez, aliada à facilidade de transação e às inúmeras besteiras feitas por governos nos últimos meses e anos, vai garantir que cada vez mais as pessoas optem pelo Bitcoin como reserva de valor e como moeda. Isso vai valorizar o Bitcoin? Eu não sei te dizer. Não dá para prever o preço do Bitcoin amanhã ou no mês que vem. Mas certamente, se governos continuarem a desvalorizar mais e mais as moedas estatais, a tendência no longo prazo é a base de usuários, de pessoas que usam o Bitcoin como moeda, crescer cada vez mais. Isso, lógico, atrai gente para outras criptomoedas também. O problema é que, embora seja bem fácil de usar, o funcionamento interno do Bitcoin não é algo simples. Criptografia, Proof of Work, votação, são muitos detalhes que, a menos que a pessoa tenha um bom conhecimento técnico, pode ser difícil de compreender. Mas tudo bem, isso não é um problema. Você também não precisa entender mecânica de automóvel para dirigir o seu carro. Usar Bitcoin, que já é uma criptomoeda bem estabelecida, bem conhecida e segura, é super tranquilo e simples. Agora, se você planeja investir em outras criptomoedas, principalmente fora daquelas que já são mais conhecidas, Bitcoin, Monero, Dash, principalmente em conceitos novos de criptomoedas, é preciso sim ter um conhecimento técnico para poder avaliar se realmente aquela moeda é uma boa oportunidade ou, como se diz na área, apenas mais uma shitcoin. De fato, há quem diga que é pouco provável qualquer outra moeda assuma o lugar do Bitcoin. Não é algo impossível, mas é bem pouco provável. Pois bem, desde a sua criação, o Bitcoin valorizou muito, mas em 2017 particularmente ele teve um salto de valorização, multiplicando seu valor por 20 vezes. Isso levou o mercado de criptomoedas a ficar em muita evidência e gerou uma febre de gente que não entende de criptomoedas e de repente queria investir nessa área. Veja, muita gente dizia, o Bitcoin subiu de preço agora, é arriscado comprar agora, mas olha essa outra moedazinha aqui, ela vale centavos hoje e amanhã ela pode estar valendo mais que o Bitcoin. Compra ela agora que amanhã você vai ganhar tanto dinheiro quanto esse pessoal que comprou Bitcoin lá atrás ganhou nesse ano. Veja, de novo, não há nada de errado com o conceito de surgir uma moeda melhor que o Bitcoin. Mas o problema é que para uma moeda chegar perto da base de usuários, da confiabilidade, da estabilidade que o Bitcoin tem hoje, é muito difícil. Mas exatamente aproveitando esse interesse da população pelo Bitcoin, aliado ao desconhecimento da população sobre como criptomoedas funcionam, surgiram inúmeras fraudes no mercado, dos mais diversos tipos. Algumas prometiam rendimentos enormes em bitcoins, outras apostavam em moedas que competiriam com o Bitcoin, outras sobre formas de você minerar Bitcoin de uma forma diferente e mais eficiente. Pois bem, para falar de todas essas fraudes seria necessário muito tempo. Eu vou falar de uma história, a história da OneCoin, que é um bom exemplo porque é um caso clássico. A criadora da OneCoin, doutora Ruja Ignatova, uma empresária búlgara com PhD, especialista em criptomoedas, acabou juntando 15 bilhões de dólares vendendo a sua moeda, a OneCoin. O mote da venda dela da moeda é que essa seria a Bitcoin Killer,
ou seja, a moeda queria destruir o Bitcoin. Mas veja, via de regra, o seu discurso era exatamente o nosso discurso libertário, o mesmo discurso do Bitcoin. O sistema bancário está falido, o dinheiro estatal está chegando ao fim, é preciso uma moeda lastreada em matemática, não lastreada em honestidade de político e coisa e tal. Mas, segundo ela, não o Bitcoin. O Bitcoin já se provou um erro. Em seus muitos seminários, ela dizia que o Bitcoin leva 10 minutos para efetivar uma transação. Como alguém ficaria esperando 10 minutos para pagar por um cafezinho? O Bitcoin é um erro. E a OneCoin, que hoje vale poucos dólares, vai valer muito mais que o Bitcoin no futuro. Veja, a parte do Bitcoin levar 10 minutos não é falso. O Bitcoin leva mesmo um tempo para confirmar uma transação. Mas isso é por desenho, para impedir certos ataques contra a segurança da moeda. E a solução para isso é muito simples. Já existe a Lightning Network, que é uma camada que funciona em cima do Bitcoin e permite pagamentos rápidos, instantâneos mesmo. É o mesmo Bitcoin, é a mesma coisa, só que uma plataforma mais rápida para fazer isso. O fato é que a tal da OneCoin tinha muitas qualidades, segundo a sua dona, principalmente porque não existia. Toda a operação era uma grande fraude. Sim, o blockchain da OneCoin nunca existiu. Ou existiu apenas como uma promessa. Nunca foi uma criptomoeda negociada com nenhuma exchange que não fosse o site da própria empresa. Nunca teve um white paper explicando o seu funcionamento e detalhando como ela era implementada. O código não era aberto, evidentemente. Questionada sobre o fato de que a OneCoin não era de fato uma criptomoeda, na verdade era outra coisa que estava sendo chamada de criptomoeda, ela respondeu: Nobody can compare to us. We have today the most users, we are the biggest crypto reserve currency out there, and to everybody who tells me that I violate the philosophy of cryptocurrency, guys, we are a bigger community. We decide what the philosophy of cryptocurrency is. Sim, segundo ela, havia muito mais gente adotando o OneCoin que o Bitcoin, embora nenhuma entidade fora da sua empresa aceitasse a moeda ou sequer fosse possível fazer trocas com ela. Agora, como pessoas puderam ser enganadas dessa forma? Bem, as apresentações dela, principalmente na Europa e na Ásia, eram grandes acontecimentos, shows fantásticos, lotados de gente. Mas o grande segredo dela era o chamado marketing multinível, ou multilevel marketing, ou seja, ela usava um sistema de pirâmide, incentivando pessoas que compraram OneCoin a recrutarem mais gente para comprar OneCoin. Com isso, o crescimento da rede de usuários foi exponencial, só que, como toda pirâmide, um dia desabou. A dona da coisa toda, Dra. Ruja, sumiu do mapa. Ninguém sabe se ela fugiu, se ela foi assassinada ou o que aconteceu com ela. No total, pessoas de todos os países do mundo chegaram a investir 15 bilhões de dólares nessa moeda. Esse dinheiro, evidentemente, nunca mais foi visto. Esse é só um exemplo de tantos outros que aconteceram aqui em Banânia também e no resto do mundo. Muitas vezes as criptomoedas foram associadas a esquemas de pirâmide, fraudes e coisa do tipo. Não é de se estranhar que, ainda hoje, existam pessoas receosas de usar o Bitcoin, achando que é algum tipo de fraude, que é uma pirâmide. Não é. A teoria do Bitcoin em si é sólida, mas como toda novidade, promessa de riqueza fácil, muita gente é levada a fazer investimentos errados, a participar de esquemas errados. Se você quer ter Bitcoins, instale um nodo na sua máquina. Não tenha Bitcoins na empresa de fulano ou beltrano, apenas no seu computador. E tome cuidado com a segurança desse seu computador. Como via de regra, entenda o princípio. Se alguma coisa parece boa demais para ser verdade, é porque provavelmente é boa demais para ser verdade mesmo, ou seja, é mentira. Bitcoin não é investimento, é moeda. É lógico que dá para investir em moeda, mas essa não deve ser a motivação principal para alguém comprar bitcoins. No final das contas, isso é um grande aprendizado social. Para a maior parte de nós ainda é uma grande novidade, mas a cada ano que passa, mais e mais gente já conhece, já usa, já percebe as vantagens do uso. Até porque, se algumas empresas usam o Bitcoin para fraude, do lado de lá, dos papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político, tudo é uma fraude. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!